Olá, eu sou Maria Fernanda, psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda ao meu canal Psicologia para a Vida. No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre um tema que está super recorrente aí nas mídias, que é a dependência emocional. E aí, você sabe dizer a diferença entre amor e dependência? Você sabe dizer se você sofre, inclusive, dessa condição de dependência emocional? É muito comum as pessoas confundirem esses conceitos, né, de amor e dependência, porque eles são mesmo parecidos. Então, o que a gente entende hoje como amor? Um afeto muito grande direcionado a outra pessoa, né? Que faz você se conectar a ela, que faz você querer estar próxima dela e servir essa pessoa. Então, quando a gente ama, a gente quer ver o outro bem, né? E para ver o outro bem, a gente quer servi-lo, a gente quer atender às necessidades dele. E muitas vezes a confusão acontece porque a dependência emocional, do jeito que ela é falada hoje em dia na internet, parece que se você fizer alguma coisa pelo outro, pronto, você já é dependente emocional. Se você tá sofrendo por um término de relacionamento, pronto, você é dependente emocional. Se você tá ficando com alguém e você começa a gostar dessa pessoa, pronto, você é dependente emocional. Então, gente, o conceito de dependência emocional, ele tá muito banal hoje em dia, né? E banalizado de uma forma errada, inclusive, né? Então, o que é, de fato, a dependência emocional? Olha só, a dependência emocional, ela vem de alguns critérios, né, pra gente poder, de fato, fechar e dizer que se trata aí de uma dependência emocional, e eu vou comentar deles aqui com você. Ela é uma condição, então, se é uma condição, é preciso fechar critérios específicos para isso, né? E que critérios são esses que eu tô falando aqui? O primeiro critério de todos é sobre você se ligar fortemente e rapidamente a uma pessoa que acabou de conhecer, né? Então, a dependência emocional, ela faz você se apaixonar de maneira muito rápida por uma pessoa. Então, tudo bem a gente tá ficando com alguém, a gente, né, se encantar, se apaixonar por aquela pessoa, mas quem é dependente emocional, ele se liga de uma maneira muito forte e muito rápida a uma pessoa que você mal conhece, né? Que você ainda não tem tanta informação sobre ela. E é uma ligação que para a pessoa que tá sentindo, ela é muito real e ela é muito forte mesmo, tá? O segundo critério, essa pessoa faz do seu parceiro o centro da vida. Então, aquela pessoa que você conheceu, que você tá namorando, que você é casado ou que você tá ficando, você faz dela o centro da sua vida. Então, seus horários agora são geridos a partir dela, os seus gostos e interesses são geridos a partir dela. Tem muita mulher que chega até mim no consultório e ela fala, Nanda, se o cara gosta de rock, eu gosto de rock. Se ele gosta de samba, eu gosto de samba. Se ele gosta de forró, eu gosto de forró. Então, assim, a mulher começa, inclusive, a trazer os seus traços de personalidade, os seus gostos e interesses para o que aquele cara gosta, entende? Então, no amor a gente não faz isso. No amor a gente mostra os nossos traços, a gente mostra aquilo que a gente gosta, inclusive a gente mostra o que a gente tem de interessante para o outro, que é a nossa personalidade, que é a visão de mundo que a gente tem, né? E soma. Na dependência, não. Você realmente fica ali em virtude dos gostos, da função e das opiniões do outro, né? As pessoas que têm dependência emocional, elas não conseguem nem dizer do que elas gostam. Ou elas não sabem, ou quando elas sabem, elas têm vergonha de mostrar para o outro a música que elas escutam, o vídeo que elas assistem, o canal no YouTube que elas gostam. São aquelas pessoas que têm medo e pavor, na verdade, de serem rejeitadas e abandonadas. Então, para isso, pelo medo de perder esse parceiro, elas acabam girando a sua vida, os seus gostos pessoais, seus horários e rotinas em função daquele cara, né? É um servir em excesso àquele outro. E o terceiro tema é justamente esse que eu já toquei com você, né? É um medo, é um pavor muito grande de ser abandonada ou rejeitada. Então, a pessoa que tem dependência emocional, ela não vai te frustrar. Ela não vai te magoar. Por quê? Ela tem medo que você rejeite ela. Se você tem dependência emocional, se você é dependente emocional, você tem uma dificuldade muito grande de falar não. Ou seja, você tem uma dificuldade de ter comportamentos, atitudes e ações que na sua cabeça podem fazer com que o outro te rejeite ou não te queira mais. Então você acaba realmente sendo aquela boazinha da história que faz tudo para agradar os outros, pelo medo de perder. Então a gente fala a palavra dependente emocional porque você está dependendo
do afeto de outra pessoa, né? Para você poder se sentir bem consigo mesma, para você poder decidir mudanças grandes na sua vida ou até hábitos pequenos mesmo. Você direciona toda a sua vida para as necessidades da outra pessoa, porque você tem medo de perdê-la. Não é à toa que você faz isso. Quarto ponto importante, né? Na dependência emocional, gente, essa mulher ou esse homem, né? Eles começam a controlar demais o seu parceiro. Justamente naquela ideia do medo de perder, eles acabam regulando demais os horários, eles acabam ficando obcecados com aquela relação. Então eu tenho que saber onde meu parceiro tá toda hora, o que ele tá fazendo, com quem ele tá fazendo, que horas ele volta, para onde ele vai. E se eu não tenho essa previsibilidade, eu realmente entro em pânico. Muitas pessoas, inclusive, confundem isso com cuidado. Então, quer cuidar do outro, quer cuidar do seu parceiro? Pega uma lista de necessidades que ele tem e atenda essas necessidades, né? Feitas por ele, pedidas por ele. Porque quando você se torna obsessiva em relação àquele relacionamento, né? Na verdade, você tá mais afastando o seu parceiro do que se conectando com ele. E esse é o grande erro das pessoas que têm dependência emocional. Elas querem tanto controlar, elas acabam sendo tão rígidas, tão inflexíveis, se tornam tão obsessivas com a relação, que ao invés de aproximar, que é a intenção, né, de quem tem dependência emocional, elas acabam afastando aquela pessoa. E aí aquele medo de ser rejeitada, ele se torna real e a pessoa acaba sendo rejeitada. Porque ninguém dá conta de lidar com tanto controle sobre sua própria vida. Quinto e o sexto juntos, né? Quem sofre de dependência emocional, gente, acaba sentindo muita ansiedade quando entra no novo relacionamento. E isso porque quando esse parceiro ele acaba se afastando, demorando para responder as mensagens do dia, ou acaba dando um sumiço aí de 2 horas sem te falar onde ele foi, o que ele tá fazendo, provavelmente trabalhando mesmo, essa pessoa começa a ter sinais de abstinência, né? Então, sabe a abstinência do álcool, que as pessoas tremem, as pessoas ficam muito ansiosas? A dependência emocional, esses sinais de abstinência e fissura, eles acontecem também, tá? Então, a pessoa, quando não tem notícias desse outro, quando fica sem ver esse outro muito tempo, ela acaba tendo sinais também dessa abstinência. Então, por isso, por ela saber que é tão difícil emocionalmente estar numa relação, todas as vezes que ela vai começar uma nova relação, ela fica ansiosa com aquilo, porque ela sabe como é o comportamento dela, né? Porque ela tem medo, de novo, de perder esse possível parceiro, né? Então, os níveis de ansiedade em quem tem dependência emocional, eles são altos, tá? Justamente por isso, ela fica ansiosa de ficar pensando como vai ser esse relacionamento, que ela pode perder essa pessoa, que os sinais de abstinência vão aparecer. E isso vai trazer uma cascata emocional para piorar ainda mais a ansiedade dela. No amor, nós não vivenciamos isso. Então, no amor, nós entendemos que se o nosso parceiro precisou se ausentar por um período, se o nosso parceiro precisou demorar a responder a nossa mensagem, eu até posso sentir falta dele, mas eu não vou ter sinais claros de uma crise de ansiedade, eu não vou ter sinais de uma abstinência, né? Eu vou, no máximo, ficar chateada e perguntar o que aconteceu, mas eu não vou fazer disso um grande evento, eu não vou catastrofizar esse evento, entende? Então, no amor, a gente não catastrofiza, e na dependência emocional, isso já é sentido de uma maneira muito mais intensa, muito mais dolorida e muito mais preocupante para aquela pessoa que está sentindo a falta do seu parceiro. Outra característica, né? Quando a gente termina um relacionamento e não é dependente emocional, a gente sofre, a gente chora, a gente come o pão que o diabo amassou. Se alguém nunca terminou com você, minha querida, nossa, você é privilegiada, porque odorzinha ruim é essa de quando terminam com a gente. É muito, muito ruim. Parece que um buraco abriu no nosso chão, a gente tem que repensar toda a nossa vida, gera um desgaste emocional muito grande e não tem como você não sofrer, a não ser que você não gostasse da pessoa e já quisesse terminar. Mas se não for esse o caso, você vai sofrer e você vai passar por um período de luto, né? Normal. Na dependência emocional, esse sofrimento pós-término, ele consegue ser ainda mais intenso e mais dolorido do que o convencional, do que o normal, a ponto, inclusive, da pessoa pensar em cometer suicídio, né? Então, na dependência emocional, a gente está falando de um grau, de uma escala, de uma intensidade muito maior quando comparado às pessoas que sofrem num relacionamento que findou
sem ter dependência emocional. Então, nos dois âmbitos, a gente tem o sofrimento, é impossível terminar e não sofrer, né? Mas a intensidade, a sensação, a percepção de sofrimento para quem tem dependência emocional é muito maior. Porque no fim do término, essa pessoa está concretizando o maior medo dela, que é ficar sem a outra, né? E isso é muito difícil. E isso, para ser digerido por quem tem dependência emocional, é extremamente doloroso, desconfortável e, como eu falei, até de você chegar ao ponto de pensar em tirar a sua própria vida, né? Isso mostra aí a dinâmica de como que a vida de quem tem dependência emocional está muito dependente da vida do outro, e isso não é saudável. Inclusive, quem tem dependência emocional até tenta, gente, sair do relacionamento. Ela pode ficar ali desgostosa com a relação, ela pode ficar chateada com a relação e ela pode até tentar sair dessa relação por conta própria, mas ela não consegue. O discurso é justamente esse: eu tento, eu quero sair, eu quero largar, mas eu não consigo, né? E quando é que essa relação finda, então, geralmente? É quando, das duas, uma, ou esse parceiro termina com ela, né? Ou quando ela encontra outro parceiro que aí deu a coragem para ela poder sair dessa relação e já correr para outra relação. Ou seja, ficar sozinha nunca vai ser uma opção possível e confortável para quem tem dependência emocional. Eles precisam sim de outra pessoa para poder se sentirem bem e felizes. E é isso que a gente está dizendo aqui, que não é normal. No amor, a gente gosta muito do nosso amor saudável, né? A gente gosta muito do nosso parceiro, a gente ama o nosso parceiro, mas a gente consegue viver sem ele. A gente pode até não querer, mas a gente consegue viver sem ele. E a nossa vida não gira em torno da vida desse parceiro. Nós somamos as nossas vidas e juntos construímos uma vida em casal de maneira saudável. Quem tem dependência emocional fica orbitando em função da vida do outro e vai perdendo todas as suas características enquanto pessoa. Ela vai abrindo mão dela, ela vai abrindo mão dos gostos dela e depende, né? Tem parceiros que alimentam isso, que são os narcisistas mesmo, que gostam de se relacionar com quem é dependente emocional, porque elas fazem tudo pra eles. E tem parceiros que não gostam disso, que já vão dizer: olha, eu acho que não tá normal isso daqui, eu tô me sentindo sufocado, eu tô me sentindo muito cobrado nessa relação, eu não consigo ficar, e aí terminam com ela, tá certo? E aí tem outro pulo do gato, né? As pessoas que têm dependência emocional, elas têm a tendência de se atraírem por pessoas que têm um perfil mais indisponível para relacionamentos. A gente chama isso de profecia autorrealizadora. O que é isso? Eu tenho uma crença muito forte de que eu vou ser abandonada. Eu tenho esse medo, né? Eu vou ser abandonada, eu tenho certeza que ele vai me largar, eu tenho certeza que ele vai terminar comigo. Esse é meu medo, mas eu vejo que esse medo vai acontecer. Eu tô aqui profetizando que isso vai acontecer. E aí, então, para que o seu cérebro tenha razão, para que você seja coerente com aquilo que você pensa, o seu cérebro realmente vai agir a seu favor e vai fazer com que você se atraia por pessoas que apresentem um perfil indisponível para relacionamentos, por pessoas que apresentariam aí uma tendência a terminar com você, né? Então, as pessoas que têm dependência emocional, dificilmente elas vão se relacionar com aquele cara certinho que quer um relacionamento sério, que demonstra querer um relacionamento sério por meio de ações e atitudes. Elas vão preferir quem? Elas vão preferir aquelas pessoas que são indisponíveis, aquelas pessoas que não estão ligando muito para elas, aquelas pessoas que machucam elas, aquelas pessoas que rejeitam elas. Por quê? Porque quando isso acontecer, quando a rejeição acontecer, ela vai poder dizer: tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ele ia me largar. Eu sabia que eu ia ser despejada. Eu sabia que isso ia dar errado. Então, Fernanda, isso é uma regra? Não, mas é uma tendência muito forte. Então, as pessoas que têm dependência emocional, elas geralmente acabam escolhendo parceiros que venham para concretizar essa profecia autorrealizadora. E aí que tá o problema, né? Em terapia, a gente tem que ensinar essas pacientes justamente a olharem para essa dinâmica e começarem a se atrair por outras pessoas de perfis diferentes. E perfis aí que façam com que a relação se torne muito mais possível de acontecer, ela não seja rejeitada, né? Do que escolher parceiros que têm uma propensão maior aí a desfazer essa relação com facilidade.
Gente, as pessoas com dependência emocional, elas são aquelas pessoas que estão sempre conversando com você sobre o quanto elas sofrem por amor. Seja porque elas estão num relacionamento ruim, seja porque não estão em relacionamento nenhum, seja porque estão sofrendo pelo ex. O amor é um tema principal na vida delas. Então parece que tudo que elas sabem falar é sobre amor. Tudo que elas consomem é sobre amor. Tudo que elas sabem discutir é sobre amor. E o amor adoecido, né? O amor ali que não tá legal, que não tá fazendo elas bem. Então, olha, sofrer por amor quando você termina com alguém é normal, é esperado. Mas você estar sempre sofrendo por amor em todos os seus relacionamentos, ou você não conseguir superar e esquecer relacionamentos passados, isso já não é normal, né? Então, sofrer por amor, gente, só é bonito em música, só é bonito em filme. A gente romantiza isso, né? O amor tudo suporta, o amor tudo crê. Gente, na realidade, isso não é saudável, né? Então não é saudável, não é normal, não é comum você sofrer sempre por amor. Nós sofremos por amor quando a gente termina um relacionamento ou quando a gente tá ali em busca de uma relação, né? Eu tô me sentindo sozinha, eu quero construir uma relação. Aqui a gente sofre mesmo. Mas você tá sempre infeliz no campo do amor, infeliz dentro da sua relação, sendo machucada por essa relação, isso já não é normal, né? Então, eu convido a você, se você tiver se identificado com esses sinais, que você procure mesmo ajuda. Os casos de dependência emocional, eles precisam ser acompanhados por um psicólogo e muitas vezes por um psiquiatra também, tá? Quando a gente fala de dependência emocional, a gente tá falando aí de algumas psicopatologias por trás que refletem ou que intensificam a aparição da dependência emocional. Você se identifica, eu sugiro que você busque ajuda, tá certo? E vai sair na próxima semana um vídeo falando aqui sobre manejo de dependência emocional. Então, para além da terapia, para além da psiquiatria, o que mais que eu posso fazer para poder me ajudar a sair desse quadro de dependência emocional? É isso que eu vou te ajudar, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem.